Olá gente, aqui é o David e vamos iniciar nosso vídeo agora sobre análise técnica e vamos falar mais especificamente sobre a teoria de Dow. Então, a teoria de Dow ela evoluiu a partir do trabalho de Charles Henry Dow, onde ele fez uma série de publicações de editoriais no Wall Street Journal. Isso foi lá entre 1900 e 1902. E isso se tornou a base da análise técnica. Então o Dow ele usou o comportamento do mercado de ações como um barômetro das condições de negócios e não como uma base para prever quais seriam os preços das ações. Inclusive, Charles Henry Dow, junto com o sócio dele, Edward Jones, criou um índice que até hoje é conhecido mundialmente e é um dos índices mais importantes do mundo, que é o índice Dow Jones. E a teoria de Dow ela é o método mais antigo de identificação das principais tendências no mercado. O objetivo da teoria é determinar as mudanças no movimento primário ou principal. E essa teoria ela está mais relacionada com a direção de uma tendência e não tem nada a ver com querer prever a duração ou o tamanho dessa tendência. A teoria ela tem alguns princípios e vamos ver os principais, que são esses 6 aí que estão na tela. Os preços descontam tudo. Os mercados se movem em tendência. O mercado possui 3 movimentos. Princípio da confirmação. O volume deve confirmar a tendência. E a tendência continua até ser substituída por outra. Vamos ver um de cada vez aqui. Quando a gente fala que os preços descontam tudo, de acordo com a teoria de Dow, todas as informações que afetam os ativos da bolsa, como os balanços de resultados ou fatos relevantes, eles já estão embutidos nos preços desses ativos ou de um índice, né, de ações. E os únicos eventos não precificados nos preços são aqueles que Dow chamava de atos de Deus, que são eventos não conhecidos ou sem possibilidade de previsão. No entanto, esses atos de Deus, assim que ocorrem, os compradores, vendedores, enfim, os participantes do mercado avaliam e as suas implicações rapidamente são descontadas no preço. Dow falava que os mercados se movem em tendência e ele comparava o mercado com as ondas do mar que se movem em tendências, né? E ele explicava que os preços agem como uma maré. Durante uma alta, cada nova onda invade mais a praia do que as anteriores. Dessa forma, a tendência de alta no mercado ela se equipara a uma maré que sobe, que quando o preço recua e volta a subir, pensa-se o quê? Numa compra, porque nós imaginamos que o preço vai romper o topo anterior. A gente pode até ver esse exemplo aqui que nós temos, que é o exemplo de uma tendência de alta, onde o preço sobe, quando ele recua menos do que anteriormente, e quando ele sobe, ele rompe o topo anterior. Então é o momento que a gente pensa numa compra aqui, com a ideia de que esse topo vai ser rompido. E essa é a base de uma tendência de alta. Ok? Aqui nós temos um exemplo em um gráfico qualquer de uma tendência de alta. Preço subindo, recua menos e continua subindo. Por outro lado, nós temos a tendência de baixa. E Dow comparava a tendência de baixa com a maré de baixa, onde cada nova onda invade menos a praia do que as anteriores. E isso resulta em topos e fundos descendentes. Essa situação seria apropriada para quê? Para vender, porque imagina-se que o preço vai romper o fundo anterior, que é o que está acontecendo aqui no nosso exemplo. O preço cai, quando ele sobe menos,
porém quando ele continua a queda, ele rompe o fundo anterior e essa é uma situação apropriada para a venda, uma tendência de baixa, com preços descendentes. Vamos para um exemplo aqui. Esse é um exemplo num gráfico qualquer, onde nós podemos perceber que o preço do ativo vem caindo quando corrige na subida, corrige menos e continua sempre rompendo os fundos anteriores. Nós temos também uma situação que é o mercado sem tendência, o mercado de consolidação, onde as ondas ficam sem fazer novos topos e novos fundos. Com esse tipo de situação, não é possível obter lucro operando tendência. Por quê? Porque não existe o rompimento de topos ou de fundos, ele fica sem tendência, fica lateral. Vamos ver um exemplo aqui no gráfico, que é esse momento aqui, ó. Para quem opera a tendência, não temos lucro operando essa consolidação, porque os topos e fundos não são rompidos, certo? Então, gente, como o preço, né, ele é formado por negociações, o preço dos ativos no mercado é formado por negociações de compra e de venda, toda compra e toda venda ela fica registrada no gráfico. O gráfico é a forma que nós encontramos de registrar isso. E o mercado em tendência de alta deixa evidente que mais pessoas estão comprando do que vendendo. E na tendência de baixa é o contrário. Mais pessoas estão vendendo do que comprando. E a formação da tendência se dá por um único motivo. Os movimentos de alta são maiores que os movimentos de baixa ou vice-versa. E se esses movimentos fossem do mesmo tamanho, como é o caso de uma consolidação, a gente tem um mercado sem tendência.